Amém. Querido, eu comecei a ler a Bíblia profundamente depois que me converti. Lia quando eu era criança também. Minha avó deixou uma Bíblia lá em casa. E eu com 6 anos ficava lendo. Mas eu me focava mais no Evangelho, né? Eu lembro quando eu li sobre a morte de Jesus. É igual você ler mesmo um romance para mim. Eu vi a hora que ele ia ser preso, que ele morreu. E eu lembro que aquilo eu não tive spoiler, né, de muita coisa, né? Eu fui vendo ali, sentindo a emoção. E depois que eu me converti, anos depois, já com meus 24, 23 anos, 22 anos na verdade, eu comecei a ler a Bíblia sistematicamente. E uma coisa me chamou a atenção. Como o pessoal antigo, a maioria deles, tinha um comportamento humilde. E eu gosto de pensar que isso é devido, quanto mais tempo para trás você for, eu imagino que mais a cultura dos povos era mais próximo daquilo que Deus queria no início. Eu gosto de pensar assim. Me facilita entender algumas coisas. Eu lembro claramente, e eu vou adiantar uma coisa aqui para vocês. Eu chorei muito no louvor, e eu acho que eu vou embargar a voz algumas vezes. Eu peço que vocês me perdoem, porque às vezes o pregador está aqui em lágrimas, né? Mas a igreja ainda não entrou, vai demorar um pouco mais para entrar, porque quando eu fui estudar esse tema, querido, eu lembrei de tanta coisa do meu passado, tanta coisa que eu li, tanta coisa que o Senhor falou. E eu chorei muito já antes de vir para cá. Chorei durante o louvor todo. O pastor Fabiano falou que as lágrimas não podem faltar nos nossos olhos. Isso me consolou um pouco. Eu falei com a minha esposa de manhã que eu ia pregar, eu ia chorar algumas vezes. Ela falou, cuidado. Porque às vezes o pregador está chorando e a igreja não está entendendo nada. Mas querido, se eu oro para que o mesmo Espírito que me apanhou nessa manhã, o Espírito de Deus, no foco que Ele me apanhou nesta manhã, apanhe você também. Porque é parte do que Deus quer falar. Eu lembro que uma das primeiras coisas que me impactou foi quando eu vi Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul. Quando Davi chamou ele, uma outra coisa que eu queria deixar claro, querido. É importante você anotar as passagens, os nomes, pesquisar quando chegar em casa. Porque aqui não dá tempo da gente ler. Quantos aqui tem menos de 2 anos de convertido? Levanta a mão. Menos de 5 anos. Levanta a mão, bem alto para mim. Há alguns aqui que talvez não tenham tido ainda tempo de entrar em profundidade na palavra. Não conheço as histórias todas. Anote os nomes. Mefibosete. Um bom nome para pôr no teu filho, né? Quando vai ser chamado de Mefi, que os jovens encolhem tudo, né? Mas na ministração da pastora Etel na conferência, na hora de partir o pão, foi uma bênção aquilo. Um irmão chegou para mim, eu pedi para ele autorização para falar, é o Lucas, um jovenzinho, chegou para mim e falou. Na verdade, ele estava na fila do pastor Marcelo, que a fila estava grande, ele virou e deu o pão para mim. Mas ele ia dar também, eu sei que ele ia. Ele chegou para mim e falou, pastor, quando o senhor prega eu não entendo tudo. Mas eu vou para casa, eu estudo, aí eu entendo. Então a vontade do pregador, querido, é que todos entendam o que está sendo falado, que você não perca nada. Mas aqui não há tempo, às vezes, de explicar quem foi Mefibosete, quem foi Esaú, quem foi... A gente pincela, todos os pregadores aqui dão os versículos, dão os nomes. Anote,
Chegue em casa, pesquisa no Google, veja em que versículo ele apareceu. Se nós não passamos o versículo, leia, estude. O Lucas faz isso. E isso é uma bênção, porque aí a palavra tem o seu efeito. Amém? Eu lembro quando eu li Mefibosete chegando Davi. Saul morreu e Davi foi rei em seu lugar. E Davi tinha uma amizade muito grande com Jonatas. Ele falou: tem algum descendente de Saul ainda vivo para que eu o honre em memória de Jonatas? Aí lembraram: olha, tem o filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés, não anda. E ele está num canto abandonado lá, talvez passando necessidade. Davi mandou trazê-lo. E falou para ele, eu não vou ler o trecho para a gente ganhar tempo, mas falou para ele: olha, você vai se sentar à minha mesa todos os dias, vai comer da minha comida, vai ser da minha família. E Mefibosete chegou e falou, sabe o que ele falou, querido? Ele não falou assim: nossa, que bom, porque eu estava esperando alguma coisa mesmo, no final de contas, meu pai e o senhor eram muito amigos e nada mais justo. Ele virou e falou assim: meu rei, por que o senhor trata um cão morto como eu, como alguém? Ele era uma pessoa abandonada, querido. Mas ele não deixou de ser humilde. Ele falou: por que o senhor trata um cão morto como eu, como alguém? Se você quiser anotar onde está isso, está em 2 Samuel 9, versículo 6. Eu lembro de Jacó com medo de Esaú, seu irmão, que ele tinha traído. E depois de muitos anos ele viu dizer que o seu irmão estava vindo com centenas de homens na sua direção. E ele temeu muito. E ele passou uma noite, brigou com Deus, se preparou. E quando ele chegou diante do irmão, abra lá em Gênesis 33. Quando Jacó, versículo 1, a partir do 1. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas, colocou as servas e os seus filhos à frente. Lá no versículo 4 diz: mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Sabe o que Jacó respondeu? Olha o que ele respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Ele estava falando dele. E como ele se colocou no lugar de servo de Esaú. Uma posição de humildade extrema. Ele podia estar com medo, ele podia ter, mas querido, não é isso que eu queria enfatizar aqui. É a atitude. Aí depois, então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram ali diante de Esaú. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Era presente que Jacó tinha separado para ver se acalmava a ira dele. Ser bem recebido por ti, meu senhor. Ele não falou meu irmão, falou meu senhor. Ele é algo, parece que na cultura. Por que eu estou falando isso de cultura? Porque nós aprendemos o contrário, querido. Nós aprendemos em nossas vidas a chegar, a se impor, a não levar desaforo para casa, a falar mais alto que o outro numa discussão. Quando muitas vezes o que apazigua a ira é a humildade diante do outro, é reconhecer o outro como superior a você. E isso é muito cara do Evangelho. É muito cara do Evangelho. Lucas 23, 39, abre lá. Jesus foi crucificado no meio de 2 malfeitores. Querido, só era
crucificado quem tinha feito coisas absurdas, coisas terríveis. Jesus foi um caso excepcional, que ele foi, se você estudar o processo do julgamento de Jesus, foi tudo errado, foi tudo atropelado, porque havia interesses ali para matá-lo o quanto antes, interesses religiosos. Foi tudo feito errado ali. O próprio Pilatos não queria crucificar Jesus. Foi uma coisa imposta ali pelos religiosos. Mas aqueles dois não, aqueles dois eram criminosos. Eu não sei o que eles fizeram, mas era algo grave. E um dos criminosos, versículo 39, que ali estavam, estou lendo na NVI, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Ele era um criminoso, querido. Ele não foi batizado. Ele não teve tempo de ver os ministérios que Jesus ia fundar na sua casa. Não teve tempo de ser do louvor. Não deu tempo. Não deu tempo de honrar, servir a igreja na portaria ou com as crianças. Ele estava a poucos minutos da sua morte. Mas naqueles últimos minutos, ele mostrou talvez a única coisa que consiga livrar alguém numa situação dessa, é o coração humilde e o espírito contrito. Não o desprezarás, ó Deus, disse o salmista no Salmo 51. O coração humilde, o espírito contrito, um coração quebrantado. Aí ele virou para Jesus e falou: Jesus, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo, um dia a gente vai se encontrar com ele lá. Não é maravilhoso isso? Nós somos mais felizes que ele, querido, talvez, porque a gente, além de ser salvo pela mesma misericórdia, temos chance de servir ao Senhor nessa terra ainda antes de subirmos. Amém? Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Tiago 4,6 fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aquele outro era soberbo. Você percebe na linguagem, na postura, no modo de falar. Você chega diante de alguém, percebe a soberba, e Deus resiste. E nós estamos num processo de aprendermos a ser humilde. O que se chama de quebrantado na Bíblia, querido, é alguém que foi realmente sovado, socado, e adquiriu uma postura humilde, a força. Pastor Marcelo gosta sempre de falar aqui sobre como que Paulo foi a evolução da humildade de Paulo, né? Eu vou detalhar um pouco mais isso. Abra lá em 1 Coríntios 15:9, rapidamente. 15:9 diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. A gente percebe aqui um homem, isso aqui, estima-se que essa carta foi escrita 55 depois de Cristo. Ele está falando aqui, eu sou o menor dos apóstolos. Mas é a mesma coisa que eu falar, eu sou o menor dos presidentes. Ou eu sou o menor dos pastores líderes.
ou sou o menor dos pastores, ou eu sou o menor dos reis. Aí, vamos pular para 61 depois de Cristo. Paulo estava preso nessa carta aos Efésios 3:8. Estima-se que foi escrito em 61. Quantos anos depois? 6 anos depois. Efésios 3:8, Paulo fala assim: porque vocês sabem que o Senhor recompensará. Opa. Três, 8, desculpa, pessoal. Efésios 3:8. O pesadelo dos pastores é separar o versículo errado, né? Dos pregadores. Você sonha com isso de noite. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, 6 anos depois, ele já falava: sou o menor dos santos. O que ele falava lá assim, 6 anos antes? Eu sou o menor dos apóstolos, mas trabalhei mais do que todos eles. Ele falou alguma mentira? Nenhuma. Na minha opinião, dizia que era o menor dos apóstolos, mas ele trabalhou mais do que todos eles. Então, 6 anos depois, ele já era o menor dos santos. Aí vamos pular para 3 anos depois, em 64, ele já, mas no final do seu ministério, 1 Timóteo 1,15, numa de suas últimas cartas, talvez a penúltima. Primeira Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ele foi o menor dos apóstolos, passou a ser o menor de todos os santos e se considerava o principal dos pecadores. Isso num processo de 9 anos. Querido, a primeira vez que o pastor Diego pregou no acampamento de carnaval, eu não me lembrava dele. Ele já tinha sido da mesma igreja que eu, mas eu não interagia muito com ele. Eu lembro que antes do culto, eu lembro que eu preguei naquele culto também algum estudo sobre o plano de salvação. E ele chegou para mim, me dando tanta honra, e eu não lembrava dele, mas ele falou: não, eu lembro de você lá na igreja, de um louvor. E a pregação toda também foi, nossa, porque foi 2 pregações, eu preguei primeiro, ele pregou depois. E eu falei, nossa, quando ele começou a pregar, querido, e contou o testemunho dele, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu não sou digno de desamarrar os sapatos desse homem. Eu não sou digno, ele fica me dando honra, eu que tenho que honrá-lo. Eu não tenho dúvida que o galardão dele será muito maior do que o meu, para a glória de Deus, porque o Senhor é justo. Você entende? Agora deixa eu falar algo. O que Paulo mostrou aqui, querido, que um coração humilde ele pode ser cultivado. Às vezes você nasce com essa humildade inata, isso é tão bom. Eu queria contar aqui um testemunho, porque humildade também se fala de não desejar o mal para os outros, ou de não se achar superior aos outros. O meu filho, Paulo Henrique, uma noite dessa, eu estava com ele na sala, comecei a perguntar para ele algumas coisas do passado. Ele falou uma situação tão triste que ele passou na escola, quando ele devia ter seus 8 anos.
E um bullying da própria escola, vou resumir assim. E ele, na hora do recreio, ele não foi pro recreio, ele começou a chorar na sala, 8 anos, querido. E ele orava, falava para Deus: Senhor, não deixe que meus irmãos passem por isso que eu estou passando. Eu comecei a chorar, querido. Eu falei: sabe por quê? Porque o pai, ele quer estar do lado do filho, ele quer protegê-lo a todo momento, não quer que o filho passe por isso de quem deveriam cuidar dele. Mas eu vi um coração ali sendo moldado por Deus, um coração humilde, que não teve raiva, não amaldiçoou aquela escola. Pelo contrário, ele chegou... Eu não ensinei isso para ele, queridos. Isso é o que já estava no coraçãozinho dele naquela época. Senhor, não permita que meus irmãos passem por isso que eu estou passando, que eles ainda eram pequenininhos. Às vezes você nasce com uma semente dessa, mas às vezes é como eu, tem que ser socado, sofrer, passar por coisas, para que Deus vá te deixando o coração mais palatável para Ele. É muito difícil separar humildade de quebrantamento. O quebrantamento geralmente é aquilo que leva você a se tornar, a não achar nada. Um coração quebrantado, ele sofreu algum impacto. Assim, pelo menos eu gosto de ver. Aí ele se torna humilde. Tem um cântico, na época da coinonia, década de 80, o pastor Silvério Pérez, ele compôs. Sabe quando que ele compôs essa música? Quando o pai dele faleceu. E ele, num momento de tanta tristeza, querido, ele compôs uma música tão triste que no mundo iam dizer que é música do tipo de cortar os pulsos, né? Melodia triste. Dá pra tocar, Rodrigo? Pedi pro Rodrigo tirar ela. Ele é bem curtinha. Ele fala assim: nada encontrarás de bom em mim, Senhor, nada que eu possa colocar em teu altar, nada tenho para te oferecer como oferta de amor a ti, Senhor. Um coração fiel a ti, isso tenho para te oferecer. Entrego-me a ti, Senhor Jesus, no teu altar, no teu altar. Cante comigo: um coração fiel a ti. Um coração fiel a ti, isso tenho para te oferecer. Isso tenho para te oferecer. Entrego-me a ti, entrego-me a ti, Senhor Jesus, no teu altar. É isso que um quebrantamento faz, querido. Um homem perdeu o pai. Aí ele, em vez de brigar com Deus, em vez de, sei lá, ter uma atitude de rebeldia, largar a igreja, largar o Senhor, ele compõe um cântico desse. Poucas palavras, mas traduz o que um coração humilde e quebrantado sente. É muito difícil separar humildade de quebrantamento. É muito difícil pregar sobre humildade e não tocar em quebrantamento. Eu lembro que eu chorei muito quando eu li o Salmo 143 a primeira vez. Abra lá. Vocês não vão entender, talvez. O cara chorão, né? Mas a gente sabe de onde saiu, querido. Sabe onde estaria se não fosse pela graça do Senhor. Eu lembro Pedro na atitude de humildade,
quando Jesus virou para ele, depois de dizer uma palavra dura, e muitos terem abandonado, muitos discípulos terem ido embora, ele virou para os discípulos, para os 12, e falou: vocês também vão embora? Aí Pedro virou: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é um coração humilde, querido. Ele podia falar: eu vou avaliar, amanhã eu te respondo. Olha a atitude arrogante. Deus não tolera arrogantes, querido. Ele virou e falou, baixou. Imagina ele de cabeça baixa: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu lembro quando eu li o Salmo 143 e chegou nesse versículo 6. Não, versículo 2. E tem... Eu chorei mais numa versão do que em outra, tá? Depende da versão, você chora mais. Mas essa aqui tá boa, a NVI tá boa. Ele diz assim: não leves o teu servo a julgamento. Sabe por quê? Porque ninguém é justo diante de ti. Se eu for a julgamento, se eu for ser trucidado, se eu for a julgamento, eu não vou subsistir. Porque no versículo 1 ele diz: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvido à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. O que fazemos quando estamos angustiados muitas vezes? Nos rebelamos contra Deus. Mas o coração humilde, o espírito quebrantado e contrito, compõe um salmo. Sabe, querido, em momentos de quebrantamento que eu já passei na vida, eu já cheguei para Deus, eu achei tão bonito, parece que fui eu. Eu virei e falei assim para Deus: Senhor, eu queria estar dizendo aqui, apenas poeticamente, que eu não sou nada, que eu sou o menor aqui da igreja. Eu falei isso para Deus. Mas, Senhor, é a pura verdade, não é poético. E era o que eu estava sentindo. Deixa eu falar algo. Você já sabe quais são as atitudes humildes. Você já sabe. Mesmo que o seu coração peça o contrário, porque o teu coração ainda não é humilde, haja com humildade. Ah, vou estar sendo hipócrita. Não, querido. Você vai estar sendo obediente. Depois, aquilo vai se tornar um coração humilde, que é diferente de uma atitude humilde. Jesus falou: eu sou manso e humilde de coração. Anota aí para você pesquisar depois. Eu sou manso e humilde de coração. Humilde de coração é algo que talvez já está ali tão profundo em você que não vai sair mais. Não vai te deixar errar mais. Ou se você errar, você imediatamente vai se arrepender. Quantos estão entendendo? Diga amém. No Salmo 131, Davi fala assim. Vamos ler lá. Já está no 143, só recua um pouco. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança, em paz. Quantos já viram uma criança recém-amamentada? É a coisa mais linda, né? A definição de paz. É a definição operacional de paz. Você olha uma criança dormindo, né? Paz. Ele está falando, querido, Davi era rei. Como assim? Não se envolve... Que coisas são grandiosas demais para um rei? Mas é como o coração dele se sentia. Deixa eu dizer algo.
Abra lá em... Abra em 2 Samuel 7. Segundo Samuel 7. Porque é um livro, não é uma carta, né? Então é segundo livro de Samuel. As epístolas a gente fala 1 Timóteo, que é a primeira carta a Timóteo. Mas os livros do Velho Testamento são livros, então é segundo Samuel 7. Davi, ele tinha acabado de ser rei, e o profeta Natan levou uma palavra a ele a partir do versículo 5. Disse assim: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado eu em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreei Israel, o meu povo, que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os teus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino nele. Aí, lá no versículo 15, ele fala: mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O que Deus falou para Davi aqui, em outras palavras, é: eu sou contigo e eu vou trazer o Messias da tua descendência, o reino eterno. Cristo virá da tua descendência. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi, leão da tribo de Judá, que era a tribo de Davi. Versículo 17, Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. O que fez Davi? O que você faria se recebesse uma profecia dessa? Eu já recebi umas profecias boas, queridos. Daquelas boas. Eu lembro que eu fui era geralmente encontro, eu fui para a cama e ficava olhando, meditando naquilo. Feliz. Mas Davi, querido, diz assim no versículo 19: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Olha a oração dele: quem sou eu? Sabe quem era ele, querido? Ele era o rei. Ele era o rei de Israel. O homem mais poderoso daquela época, daquela região. Ele virou e falou: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesse a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo.
É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Até se tratou em terceira pessoa, né? Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste a teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra, que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. E vai embora. Aí no versículo 29, que ele não é bobo nem nada, ele: agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Ou seja, eu não sou nada, aqui sou eu, mas já que o Senhor falou, eis-me aqui, né? Assim devemos proceder, querido. Assim devemos proceder, não, né? Para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ele vai embora, querido. O coração quebrantado, humilde, gera salmo. Isso aqui é um salmo, se você for olhar. É um poema que ele começa a orar. Às vezes, eu e o pastor Marcelo ficamos... Você deve olhar e falar: começou a rasgação de seda, né? Quem sabe o que é rasgar seda? Quando um fica elogiando um, o outro elogiando o outro. Mas, querida, é como a gente se sente. De verdade. Eu honro o pastor Marcelo. Eu sei que ele me honra. Né, assim, nós tivemos um início. E eu não tenho problema nenhum de servi-lo hoje. Nenhum. Isso para mim é um motivo de alegria. Servi o pastor Fabiano no Ministério de Louvor. Né? Quando posso fazer alguma coisa pelo pastor Silvio, como preguei outro dia aqui no Ministério da Família. Isso é alegria. Eu tenho essa noção de onde eu saí. Quem realmente eu sou. Onde eu estaria se não fossem irmãos e irmãs que me acolheram. Eu tenho essa noção. Não perca essa noção, querido. Porque ela vai te levar... Sabia que até talvez no dia do juízo, essa pregação te ajude a passar. Porque a gente esquece que vai ter um julgamento. Às vezes a gente fica assim: será que fulano foi salvo? Será que fulano não foi salvo? Será que... E a gente fica perguntando, é tão difícil saber, será que é perto de salvação ou não? Será que isso aqui, isso aqui? A gente gosta dessas perguntas, mas a gente esquece que é tão complexo que vai ter um julgamento. Tudo isso vai ser posto na mesa diante... Deus vai mostrar para você por que você está entrando ou não está entrando. Deus me livre, né? Deus nos livre de não entrar aqui. Mas naquele dia o senso de justiça vai ser tão grande que mesmo aqueles que se perderam não vão ter como argumentar. Porque Deus é justo. Ele é justo. Ele é a própria justiça. Lá em Sofonias 2:3 tinha um outro contexto ali, mas eu gostei desse. Diz assim: busque o Senhor todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor. O pastor Fabiano fez assim, ó. Pesado, né? Talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor. Aqui tem uma coisa interessante: a humildade pode ser buscada. Não é porque você nasceu arrogante como eu nasci, que você não possa desenvolver o seu coração e caminhando em direção ao mesmo coração de Cristo. Querido, eu não sou perfeito. Assim, é difícil trazer uma palavra dessa, parece que você se orgulha de ser humilde, né? Não é... Tinha um amigo meu que brincava: a humildade é uma das minhas 7.000 virtudes. Daquele tinha uma... Mas não é isso, querido. Eu tô falando isso aqui primeiramente para mim.
porque frequentemente eu tenho que me lembrar disso. Me lembrar desses versículos que eu li para vocês. Só conferindo finalmente se deixei de falar alguma coisa. Nós poderíamos comparar Saul com Davi aqui, mas não vou fazer isso aqui agora. Leia depois como é que Saul recebeu a repreensão do profeta Samuel, e Davi também recebeu uma repreensão do profeta Natã. Na hora que Natã falou para Davi o erro dele, que foi homicídio e adultério, Davi caiu com o rosto em terra, e Natã falou imediatamente: também o Senhor já te perdoou o teu pecado. E ali, provavelmente ali, ele compôs o Salmo 51, onde ele falou: Senhor, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, não me retires o teu Santo Espírito. Falou também: eu pequei contra ti somente, de maneira que será tido por puro no teu falar e justo no teu julgar. Ou o contrário, não faz diferença. Ele ali, agora Saul não. Saul, quando foi repreendido, falou para o profeta Samuel: não, pelo contrário, eu não fiz isso, pelo contrário. Querido, não discuta com Deus, é uma discussão perdida. É perdido isso. Eu não sei. Vamos ficar de pé. Prometi a minha esposa que ia beber água durante a palavra. Me esqueci. Eu acho que o efeito desta mensagem vai se dar ao longo da sua vida. Feche teus olhos, começa a se apresentar diante do Senhor. Talvez você tenha ouvido a palavra e tenha se identificado com uma pessoa que já tem andado em humildade, tem se quebrantado e precisa apenas continuar. Está no caminho certo. Mas talvez você tenha ouvido essa palavra e se identificado como aquele que resiste a Deus, que tem sido resistido por Deus por causa de orgulho e arrogância. Eu vou dar oportunidade, sim. Quem quiser uma oração, até porque o fato de vir na frente já é uma demonstração de humildade. Quem quiser uma oração agora, você pode vir na frente, os pastores vão orar contigo. Assim, no sentido de que você tem o coração quebrantado, talvez você tenha entendido em algum momento que agiu com imaturidade, né? Se rebelou contra alguma coisa que aconteceu. Ou se você quiser, talvez está tão tocado, mas não quer vir à frente. Se você levantar as mãos onde você está, alguém pode ir até você.